Salve, galera! Vamos lá, Paulo. Esse início de campeonato é meio maluco. Rodado meio de semana, não é final de semana. Daqui a pouco só volta em março. Tem a Copa do Mundo, mas vamos nessa. O canal Cartolatagem está aqui para dar as dicas da segunda rodada. Fique colado, que só aqui que a gente vai montar um time. A gente já valorizou 12 cartoletas, Paulo. Está na hora agora de dar uma focada no número. Fizemos 72 pontos. Fica aqui. Nosso canal, como o Paulo falou, é completo. Tem um ciclo. A gente analisa a rodada passada. Tem essa rodada. Fica até o final, deixa o like. Você que está chegando novo aí, se inscreva no canal, colhe aqui no plano de sócio, muito importante para a gente. Fica até o final que você vai ver um time para você imitar. Colhe com a gente após a vinheta. Trazendo aqui os jogos da segunda rodada do Brasileirão, inicia na quarta-feira e finaliza na quinta-feira. Não será válido para o Cartola, Atlético Paranaense e Corinthians, tá? Não será válido para o Cartola, mas quarta-feira teremos Flamengo e Internacional com escalação, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro também com escalação, e a partir daí já vai ficar um pouco mais em cima, né? Então não é bom arriscar no Sansão, Santos e São Paulo, Remo e Mirassol, Palmeiras e Vitória, Grêmio e Botafogo, ou seja, Sandro, 6 jogos já na quarta-feira e apenas 3 na quinta-feira, né? Bahia e Fluminense, Vasco e Chapecoense e Cruzeiro e Coritiba. Essa quinta-feira aí, Sandro, é a quinta-feira dos mandantes? Paulo, a gente vai mostrar nos percentuais, né, dos favoritos. Os favoritos são, né, Flamengo, Mirassol, Palmeiras, Bahia, Vasco e Cruzeiro. É isso aí, como você falou. Tem muitos favoritos, porém, não vá nessa não. Aqui é o canal dos não favoritos. Tome muito cuidado. Se os favoritos dessem certo sempre, Paulo, todo mundo estava rico com aposta, né? E não é verdade. Verdade. Você só apostava no favorito, mas a aposta... Eu estou dando um exemplo que nem sempre dá o favorito. Mas a gente concorda. Palmeiras muito favorito com Vitória. Deve amassar um pouco. Porém, o Vitória pode segurar. Mas tendência de saldo de gol até. Cruzeiro incógnita, né, Paulo? Contra o Curitiba, que está ainda se mostrando na Série A. É muito difícil Curitiba, né, Paulo? Imagine um mês. Ele acabou a Série B, tem que jogar a Série A um mês depois. Como é que muda o time? Essa é a grande dificuldade dos times que estão vindo para a Série B. Ou da Série B para a Série A, né? Se rearrumar para a Série A. É bem difícil. Então, esses times têm que ter uma atenção. Remo, Chapecoense, né? O Atlético Paranaense eu coloco de fora porque já está melhor montado. Tem o Vasco sempre bem no Januário. Flamengo, mesmo... Esqueça isso. Perder do Corinthians está mal. Não está nada de mal. Vai amassar o Inter. 2-0. E o Remo, meu Deus, coitadinho, vai ter que, com as novas contratações, talvez arrume um pouco, pegar o grande Mirassol. Porém, joga em casa, né? Quem sabe o gramado ruim ou a torcida ajude, né, Paulo? Aí os jogos mais equilibrados. Você até falou isso, mas aí o Bahia, que a gente falou que é o favorito, e o Santos, eu discordo do favoritismo do Santos. Para mim, quem ganha é o São Paulo. A gente vai mostrar. Botafogo e Grêmio equilibrado e Bragantino e Galo também equilibrado. Fugiria um pouco desses dois primeiros jogos. Os nossos palpites do site R7, a gente vai trazer aqui, claro, não do Atlético Paranaense Corinthians, que não é relevante, né, Sandro, já que não vale para a rodada, então não vale a pena trazer o palpite, mas os demais jogos na tela aí para vocês. Bahia os 2... palpites, pessoal, não é para a gente acertar novamente, para quem está aí pegando primeiro o vídeo agora, conhecendo o canal, a gente coloca como tendência de gols ou saldo de gols. Então, Bahia vai ser um jogo equilibrado com o Fluminense, poucos gols, mas, né, com nomes interessantes. Bragantino, como eu falei, é equilibrado, porém com muitos gols. Cruzeiro, incógnita, pega o Curitiba, que talvez jogue na marcação, faça 1-0, é a tendência. O Flamengo, como sempre, né? Sempre pega os times atrás, difícil o Flamengo golear, a não ser que saia um gol no início. 2-0 é a nossa tendência, Botafogo equilibrado, Palmeiras igual Flamengo e Inter, Mirassol idem, com saldo de gol. Então, os três favoritos a saldo de gol. Palmeiras, Flamengo e Mirassol. Top 20 jogadores mais escalados dessa segunda rodada. E aqui um festival, Sandro, de Palmeiras, Mirassol e Vasco, que enfrenta a equipe da Chapecoense. Agora, duas coisas chamam a atenção que a gente está falando aqui no off, né? Uma, você vai falar de um adversário que a gente vai apostar, mas também só tem 2 do Flamengo, né, Sandro? Pois é, eu falei isso na hora dos... Eu falei isso na hora dos palpites, né? Todo mundo acha que o Flamengo tá ruim porque perdeu. Não é bem assim, galera. É um jogo equilibrado. Corinthians, Dorival, um grande técnico, joga no erro do Flamengo. O Flamengo realmente está começando a jogar. Mas vai ser e vai fazer gol. Então vai ganhar do Inter
com Varela é um bom nome, com saldo de gol. Então, ninguém coloca, todo mundo é imediatista, né, Paulo? Contudo, fala todo mundo, claro que tem. A gente está olhando a tendência, e a tendência está sendo mostrada na nossa cara, com os 20 mais calados, com um do Flamengo. Isso é raridade. E a nossa surpresa é o Bahia. Sim. O Bahia está descansando o time, o Fluminense jogou com alguns jogadores com o Botafogo no domingo, os dois mesclaram, mas cansou o time. O Bahia vai bem forte, o Fluminense, jogo difícil, mas a gente vai apostar alguns nomes. Essa é a nossa surpresa: Flamengo e Bahia. Para diferenciar. Verdade. E aqui, como a gente trouxe, né, alguns jogadores correndo por fora, uns do Red Bull Bragantino, outros ali ainda mantendo aí, né, essa ideia de Vasco para eu pegar a equipe que está subindo na Série B, que o Sandro falou, né? O Palmeiras que enfrenta o Vitória e, claro, o Mirassol que pega aí o Remo, que foi talvez o pior time da primeira rodada. Top 5. Pode fechar os mais calados, Paulo. Queria Sim. sua opinião sobre Alisson. É um mito? Você acha que ele vai, como é que chama, oscilar ou ele vai ser constante nos gols? Foi o cartoleiro confiar em botar ele contra o Remo? Eu acho que ele começou bem a temporada, fez gol em Clássico Paulista, no Campeonato Paulista, já deu assistência na primeira rodada, fez 9 pontos. É um jogador, para mim, com muito potencial, porque, embora a gente saiba que o Mirassol vive uma ascensão do ano passado, a gente nunca teve um atacante mito do Mirassol. Né? Isso. A gente sempre teve dúvida. Era Negueba, era Edson Carioca, Chico da Costa, e sempre botava um, imitava o outro. Eu acho que Alisson esse ano pode despontar. Ser mais constante, né? E Reinaldo acabe saindo um pouco do protagonismo, né? Verdade. Aqui, goleiros do top 5. Walter do Mirassol, possibilidade que a gente trouxe aqui, né, do saldo. Ele, o Rossi tá aí também, né, por conta ali. Se faz 2, 3 defesas, garante 9 pontos. Botei o Pedro Muniz do Coritiba para quem quer pensar em defesas. Pedro Muniz e Fábio e Rafael. Os dois primeiros têm potencial de defesas, talvez poucas, mas com saldo vai para uma pontuação boa. E os 3 últimos já pensando em ser muito exigido. Rafael, Fábio e Pedro Murisco aí vão ser bombardeados nessa. Diferentes estratégias, muito bem. É isso aí, são diferentes estratégias, cada um vai na sua, com saldo de gol ou com bombardeio. Exato. Que pontua também. 1.3 é 5 defesas, meu amigo, é 6,5. Pois é, verdade. Zagueiros, Léo Pereira do Flamengo, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Arboleda do São Paulo, aqui também pensando nisso de média básica, James do Fluminense fora de casa, pensando em média básica, Bahia ataca muito, muita posse de bola, James tem uma marcação muito forte, você estava conversando até comigo isso no off, então pensando em média básica, e 3 aí pensando também em jogar em casa, poder fazer gol, média básica simples, mas com saldo pode imitar, é o Léo Pereira, Fabrício Bruno e Bruno Fux. Bruno Fux, vocês vão ver, para mim é uma unanimidade. Um bom zagueiro jogando contra o Vitória. Barato, saldo, né? de gol e ainda barato e ainda média básica. E gol, o bicho chega na área, né? Com vontade. Verdade. Laterais, Kaique Bruno, William do Cruzeiro, Renan Lodge do Atlético Mineiro, Piquerez do Palmeiras, Igor Formiga do Mirassol, Juba do Bahia, e aí eu repeti o Renan Lodge porque eu tô tão acreditando nele nesse ano, Sandro, que eu botei até 2 vezes o Renan Lodge. É isso aí. É o mito, né? O lateral mito, verdade. E aí o Kaique Bruno e o William pode ser também jogadores do Cruzeiro Bruno que não foram bem vendido, na primeira. mas ainda não foi vendido, né? Eu não apostaria nele, não, por causa dessa dúvida. Meias. Aí, muitos que a gente já tá acostumado nessa, né? Inclusive, tem aí um que a gente vai apostar, a gente vai trazer daqui a pouquinho para vocês no campinho, tá nessa lista, tá? Arrascaeta, Matheus Pereira, Jean Lucas do Bahia, Alan e Andrés Pereira do Palmeiras, Gabriel Menino do Santos, né? Um mito da primeira rodada, Eduardo do Mirassol, também uma aposta interessante, tá começando muito bem, e o Coutinho contra a equipe da Chape, né? Coutinho fez gol na primeira rodada. Sim, o Ryan parece que ele tá chamando mais o jogo para ele, né, Sandro? Verdade, verdade. Ele já estava bem no passado, eu acho que ele está mantendo o nível aí do ano passado. Bom mito, jogando em São Januário aí, então, tendo que dar resposta, né? Acho que vai ser bom. Vamos lá. Atacantes, Flaco Lopes, unânime, né, nessa rodada, né, Sandro? Não tem para onde fugir muito. Flaco Lopes. Carlos Vinícius do Grêmio, Caio Jorge do Cruzeiro, William José Eric Puga do Bahia, Andrés Gomes do Vasco, e aí 2 apostas, né? O Alisson do Mirassol, que a gente falou aqui anteriormente, e o TT do Grêmio dentro de casa pode ser também uma aposta, né, Sandro? Aqui não é certeza, aqui são jogadores ali para você dar aquela arriscada para quem sabe tirar ponto, conseguir valorizar e imitar junto, né? Paulo, eu acho que quando você monta esses top 5, aí os tops de cada posição, você bota meio na hierarquia aí, né? Os primeiros são os mitos, né? Depois vai as apostas.
Verdade. E aí, para vocês, a nossa base dessa rodada 2, que já tem na tela para vocês o Bruno Fux, o Piquerez, Arrasca e Matheus Pereira, Flaco Lopes, o Walter e o Guanais, porque tem potencial de vitória, Sandro, e são baratos, né? 5 É, cartoletes para o Walter, 6 para o Guanais, né? eu acho que na média todo mundo tem um 110, né? Quem foi bem, quem foi mal. Sim. Rapaz, o engraçado da minha liga, né? Todo mundo querendo pontuar, cara. Todo mundo fez 3 valorização, 2. Oh, vão se dar mal. Vão botar Flaco Lopes, não vai ter cartoleta para botar o resto. Então, quem valorizou bem já saiu na frente. Quem fez 110, 112, que foi o nosso caso, a gente já consegue botar um Flaco Lopes. Vamos ver, né, Paulo? Nessa conta, por isso que o Paulo falou do Ganais. Realmente você tem que botar o técnico que pontua menos, entre aspas, a não ser que tenha uma goleada, e esse campeonato está um pouco mais equilibrado no início, é bom dar uma economizada. Verdade. Vamos começar com as laterais? Piquerez e fechar a dupla dele? Vamos, a gente tem que dar uma carregada no Mirassol, né, Paulo? É o Ivan Formiga, né? Ou o Renan Lodge, só que é muito caro. Então, o Renan Lodge a gente vai segurando porque ele é muito caro. Não vale o risco de jogar fora, como jogou contra o Palmeiras, né? A gente também quer um saldozinho de gol, né? A gente quer as duas coisas, mas focando sempre na média base. Perfeito. Zagueiros. Tem o Bruno Fux ali com 8 cartoletas. Aí tem que buscar mais Léo lá embaixo, né, Pereira, Paulo? Não tem jeito. Fabrício Tem que ser mais lá Bruno, embaixo. O James é um nome James. bom para equilíbrio, né? Custo-benefício. Mas vamos buscar uns dois que tenha saldo, ou saldo de gol e. Difícil, hein? Rapaz, só zagueiro ruim, meu Deus. Esse ano tá complicado para zagueiro, Sam. Tá complicado, rapaz. Olha isso, cara. Santiago Muito. Mingo, horrível. João Vitor, horrível de cartola. Só tem joga o Sabino, mais ou menos. O Arboleda, os bons são caros, difícil, hein? O mais barato que é bom é o James, né? O mais Vai barato ser que é ele, bom, pô. pra você Vai ver. ser ele. Vai ser ele, vai ser. Todo mundo fala é louco, mas é média básica. Ele não sabe É. fazer gol. A gente pode mudar, mas vamos deixar ele aí por enquanto. Para ajustar a questão de cartoleta, a gente teve que escolher aí apenas um mito no meio de campo, tá? Então, por isso que a gente priorizou aí o Matheus Pereira. Vamos dar uma segurada na rasca nesse primeiro momento. Deixa a gente bater 150 cartoletas, 130, 140, que a gente volta pro Arrasca. E a gente vai fechar o nosso meio que tem Matheus Pereira, Jean Lucas. Tem muitas opções, Sandro, mas uma interessante, até pelo favoritismo dentro de casa, é o Maurício do Palmeiras, né? Tá barato. E agora a gente entende, né, Paulo? Porque ninguém botou do Flamengo. Os caras são caros, né? Não tá valendo a pena também, né? Entendeu? Eu gosto do Verdade. Carrascal, mas é caro também. Talvez o Varela ali na lateral tem que ver quanto custa só. Porque o resto, os zagueiros são caros, não tá valendo a pena mesmo, não. Tá explicado. E o ataque tem que ter o Alisson, né, Paulo? Do Mirassol, Alguém uma do boa Bahia. aposta. E eu acho que, como a gente falou, dobrar tem que focar para dobrar o Mirassol. O Remo vai ser um pouco. Tá mostrando que vai ser um saquinho de pancada aí. Vamos ver. Então a gente tá aí com o Alisson e o Eric Puga, e aí na reserva de luxo, para dar uma cercada nesse Mirassol, como o Sandro falou bem. O Negueba Negueba. entregou média básica na última, 5 pontos. O Alisson fez 9, É. quase 10. Ficou um bom time, Sandro. Deu pra dar uma diferenciada, né? É. Com a Bahia que a gente falou, que ia dar diferenciada, né? Aí quem quiser assim, não confio muito no Matheus Pereira, melhor Arrasca, troca ele. Os dois são parecidos, o custo, né? Sim. Varela, eu acho uma boa. Jogador que participa muito, mas o Flamengo ainda tem que se provar. São jogadores caros. Não é por escolha também, não tem jeito. A cartoleta não tá deixando, né, Paulo? Valeu, Verdade. galera. Então, o vídeo curto aí, com muito conteúdo. Corre na nossa análise. Quarta-feira tem a live. 14 horas, Paulo, ou 16? 14 horas. 14 horas a live de fechamento. É essa live que pega fogo, a galera tira as dúvidas, a gente cola. Então, a gente dá atenção aos membros, né? Quem for membro também pode ser sócio, o membro mais caro. Corre no nosso plano de sócio. No nosso plano de sócio, a gente dá um conteúdo melhor, a gente dá análise da arbitragem, a gente fala das média básica, a gente dá 3 opções de time, tiro curto, a gente dá as notícias, até as análises de Paulo de tática que influencia nos scouts. Tá, o início, vocês não estão vendo muito a gente falar nisso, né, Paulo? Mas calma, que a gente vai chegar lá onde a gente vai conseguir confrontar a análise tática contra os scouts e você vê que dá certo, o canal vem bombando. Corre na gente com as dicas, Paulo. Dá essa última mensagem aí, Paulo. Tô bem confiante, hein? Vamos nessa, mitar na segunda rodada. O que a gente planejou para a primeira, a gente fez com sucesso. Foi. Valorizar mais de 12. Era o que a gente queria. E E graças pontuar, a Deus, legal. 72 é, pontos. Tá bom, tá bom.
acima da média ali dos cartões, foi 50 a 40, né? Então a gente teve ali, a nossa pretensão foi concluída. Essa semana agora que se inicia já vai ter análise de times aqui, tá? De como joga, como se defende, como vocês podem escalar os melhores jogadores desse time no Cartola. E claro, por que não também como escalar jogadores de outros times que vão enfrentar esse que a gente está analisando. Que é os dois pontos, tá? Você vai tanto ver como o time joga para poder escalar jogadores dele, mas vocês vão ver os erros para poder escalar dos outros times também quando forem jogar contra ele. Então, é um mix completo aqui para vocês. Uma dica final, pessoal. Eu acho que o Cartola do ano passado, ele foi um pouco contrário. Tiveram muitos jogadores novos que surgiram, né, Paulo? Então foi barato escalar o time. Mas esse ano, meu amigo, Paquetá chegando, muito jogador caro, Renan Lodge, a gente não vai conseguir escalar todo mundo. Então foque nas cartoletas até quarta, quinta rodada. A partir daí é mitada. Cuidado, cuidado para não ficar afoito, fazer 80, dar risada e com 2 cartoletas a mais. Tome cuidado que depois você pode ficar para trás. Isso aí, colhe com a gente, galera. Se inscreve e colhe com a gente no sócio. Um abraço. Valeu, Paulo. Valeu, Luciano. Até os próximos vídeos. Valeu.